Vamos agora falar sobre medo real e medo imaginário. É a mesma coisa? Claro que não! O que é o medo na realidade, como eu disse anteriormente? O medo é algo que não existe ainda. Por que a gente tem tanto medo de falar em público? Porque nós tivemos experiências ruins, nós temos traumas no passado, mas a gente acaba fantasiando muito. Então a gente é chamado para fazer uma apresentação, ou então estamos lá numa situação de uma reunião e quantos improvisos acontecem? De repente faltou alguém, aí te chamam para fazer uma apresentação. É uma grande oportunidade para a sua carreira. E aí você fala que não, dá a vez para outra pessoa, perde essa oportunidade por causa de um medo imaginário. É algo que não aconteceu ainda. Vamos fazer uma analogia assim bem simples. Então, imaginando que tem uma avenida muito movimentada, com corredor de ônibus, e você está ali para atravessar. Evidentemente, você vai esperar o sinal de pedestre abrir para você. Porque você tem medo de ser atropelado, porque é óbvio que se você atravessar no movimento e no fluxo dos carros, você corre o risco de um acidente. Isso é real. Agora, quando você tem uma situação de comunicação e que ela vai ser muito boa para você, o que acontece? Você deixa de aproveitar a oportunidade porque você criou um medo imaginário. Você deixou que pensamentos ruins tomassem conta da sua cabeça. Como combater as conversas paralelas da mente? Sabe aquela brincadeira de falar, eu tenho um anjinho aqui e um diabinho aqui e um falando uma coisa, outro falando outra? É o que acontece. A gente, dentro da gente, tem uma vontade grande, entende que é importante desenvolver a comunicação, que precisa aproveitar aquela oportunidade, mas o outro lado fica relembrando as situações de frustrações, as situações ruins, onde acabou não dando certo. Então, nossa, eu preciso fazer essa apresentação, eu preciso participar dessa conversa, desse network, desse bate-papo. O outro lado fala, olha, lembra daquela vez, não deu certo, olha, você ficou numa posição de vulnerabilidade, você foi muito criticado. E onde está o erro? A gente se prende ao lado negativo. O que a gente tem que fazer numa situação dessa? A comunicação, ela saiu daquele estado letárgico, daquele estado fechado e quadradinho. Hoje a comunicação ela está mais informal, ela está mais num tom de conversa. Então o que acontece? A gente fica fechado ainda naquele antigo padrão e entendendo, não posso errar, eu não posso errar de jeito nenhum. Primeiro pensamento errado. Nós estamos num processo de transformação. O ser humano está sempre num processo de construção. Então o erro ele faz parte do crescimento, ele faz parte do desenvolvimento. Então assim, você tem que tirar esse paradigma, eu não posso errar, porque nós vamos errar e é através desses erros que a gente aprende. O que a gente faz? A gente erra, nós somos criticados e a gente fica com essa sensação ruim. E aí vem novamente sempre batendo, sempre martelando na nossa cabeça. Tento fazer o seguinte, tive uma sensação ali não muito positiva numa situação de apresentação. Eu tenho que eu mesma fazer o feedback disso. O que aconteceu? Onde foram os pontos que eu tive um gap, onde não aconteceu do jeito que deveria acontecer? Aí eu tenho que fazer um planejamento, traçar um diagnóstico. Bom, de repente eu furei no planejamento. Não planejei direito, não roteirizei, ou então não ensaiei. Nos próximos módulos a gente vai falar bastante sobre isso e o quanto isso impacta no medo de falar em público. Então você sabia que não tem mágica, tá? Se você tiver um bom planejamento, conhecer muito bem o seu público-alvo, entender as dores e as expectativas, quanto mais você se envolver com o seu tema e com a sua apresentação, você sabia que muito menor será a sua ansiedade? A gente vai fazer vários exercícios mais para frente nos próximos módulos e você vai percebendo o quanto isso é verdade. Então, se eu posso deixar uma dica grande para vocês aqui, quais são as duas premissas para a gente aprender a administrar o medo de falar em público? Primeiro, conduzindo melhor os nossos pensamentos, entendendo qual é a qualidade dos nossos pensamentos. E em segundo, um bom planejamento, um bom roteiro e bastante ensaio, mas isso é mais para frente. Vamos aqui ficar com os pensamentos. Então, essa conversa paralela, ela acaba fazendo com que a gente não saia do lugar e faz com que nós sempre tenhamos sensações ruins
quando nós somos convidados para fazer uma apresentação, para participar de um processo seletivo. Então, processos seletivos, olha o quanto é importante a gente pensar sobre comunicação. Fazer um bom planejamento, entender a empresa. Eu vou deixar para vocês também, nos próximos módulos, um material exclusivo para ajudar a participar de processos seletivos, que com certeza vai melhorar bastante a sua comunicação. Param as sinapses, a gente começa a ter branco e a gente não fala metade daquilo que a gente se propôs a fazer. Quantas oportunidades você já perdeu na sua carreira? Isso não pode de jeito nenhum, não existe isso. Isso já fala para nossa mente que existe um caminho ali para traçar, para a gente chegar no nosso objetivo.